حبعد عنك ولا ثانية حتى في خصام أحلى غرام. Aí eu vejo que eu posso falar sem microfone. Tem um aqui, ó. Tem outro demão aqui, ó. Mas eu gosto de... Do Gogó, então vamos lá Eu então. falo muito com as mãos e o microfone vai me atrapalhar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Câmara de Vereadores, que isso me honra muito, e também toda a nossa equipe, e saber que a gente pode transmitir um pouco a respeito dessa doença, que até pouco tempo atrás era absolutamente desconhecida. Desconhecida em alguns médicos, algumas secretarias de saúde, desconhecido de pessoas que trabalham até em neurologia, totalmente desconhecido. Então, na realidade, nós estamos fazendo um trabalho, como o vereador falou, certo, não cobramos nada. Sim, nós estamos tentando levar para as pessoas esse conhecimento para evitar que essa doença aumente ou não seja identificada, não seja diagnosticada e nós tenhamos pessoas sofrendo. Então, como nós gostamos muito de trabalhar nessa área, que realmente nos dá uma satisfação pessoal, a gente faz questão de fazer esse tipo de palestra. Já fizemos em Alegrete, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Uruguaiana e assim por diante. Então é uma palestra que a gente normalmente faz, modifica de acordo com a região, com a cidade. Eu vou tentar falar assim, ó, o mais básico possível, para que todos entendam. Porque existem pessoas que têm um conhecimento diferente. Alguns são da área de saúde, outros não são da área de saúde. E para quem não é da área de saúde, é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou deixar isso tão básico que todos nós vamos entender e vamos saber o que está acontecendo. Eu quero também agradecer a vocês, principalmente a vocês que vieram com esse tempo. Estava um absurdo, essa umidade, o frio e a noite, Copa do Mundo, tudo isso aí nos deixa vontade de ficar em casa, deitado, não ver na areia, no fogão, sei lá o quê, vendo televisão, né? Nem sei como é que terminou o jogo da França agora, não sei se vocês sabem. Mas a Copa do Mundo rouba muito da gente isso aí. Então, eu agradeço muito mesmo. Sinceramente, quando cheguei aqui, esperava, vai ter 2, 3 pessoas. Nesse tempo, ninguém vem. Não vem? E aí, minha surpresa foi esse público maravilhoso. Então, vamos tentar fazer com que todo mundo saia com algum conhecimento daqui. Eu sou médico neurologista, neurocirurgião e ex-professor de neuroanatomia da Universidade Federal de Santa Maria, e já aposentado da universidade, não dou mais aula há 5 anos, e exerço a neurologia e neurocirurgia. Mas eu gosto muito da esclerose múltipla, gosto de trabalhar com isso, que cada dia tem alguma coisa diferente. Então nós viajamos o mundo inteiro, trabalhando em hospitais no mundo inteiro. Agora, recentemente, eu trabalhei no hospital da Alemanha, há uns 30 dias, e eu tive a satisfação de saber que lá é o maior centro de esclerose múltipla da Europa, e eles não fazem nada diferente do que nós fazemos aqui. Exatamente igual. Os medicamentos são os mesmos, os diagnósticos são os mesmos, e algumas coisas até nós temos melhores, coisas melhores, que é o calor humano, a tendência a carinho com as pessoas, e isso nós temos melhor. Lá não tem. Lá é tudo muito assim, é isto e aquilo e pronto. Não tem esse lado mais humano que existe aqui no Brasil. Vocês estão ouvindo bem a atração, já era bonito daqui a pouco. O que é esclerose múltipla? Bom, todos nós aqui achamos, eu também achava muitos anos atrás, que esclerose múltipla é doença do idoso. Não! Tire o idoso da cabeça. Ele não tem idoso nenhum. Idoso não tem esclerose múltipla. Idoso tem esclerose, aquela de endurecimento das artérias, vai endurecendo todas as artérias e a pessoa fica demente. Isso é a esclerose por problema circulatório, da idade avançada. Esclerose múltipla, vejam só, é a doença do jovem, muito jovem, e é a maior causa de incapacidade física, maior causa de paralisias, maior causa de cegueiras do jovem. O jovem tem cegueira, tem paralisia, só perde, para você ter ideia, a esclerose múltipla só perde incapacitação para os acidentes. Acidentes de trânsito, acidentes por arma de fogo,
isso sim dá maior incapacitação, tem maior número, acidentes estão em toda hora, em todos os lugares do Brasil. Mas, tirando os acidentes, os traumas cranianos, os traumas medulares, a esclerose múltipla, que é uma doença relativamente desconhecida, relativamente rara, eu vou provar que não é rara, ela é a principal causa de lesão em jovens, de incapacidade, naquela pessoa que jovem está recém iniciando uma profissão, com 20 e poucos anos, aquele jovem que já está fazendo a faculdade, ou formou-se, é engenheiro, é advogado, militar, e de repente aparece a doença, e o deixa numa cadeira de rodas, provavelmente. Eu quero abrir para perguntas, se quiserem perguntar, podem perguntar à vontade. Eu não tenho compromisso nenhum hoje com horários nenhum, vocês que têm, então podem perguntar à vontade. É uma doença hereditária? Não, não é uma doença hereditária, mas eu vou explicar por que aparecem algumas pessoas da família. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Não é hereditária, mas é uma doença que pode acontecer com pessoas da mesma família e eu vou explicar por quê. Pelo ambiente que vive. A esclerose múltipla tem a ver com o ambiente na infância, nós vamos conversar isso aí. Então, até um tempo atrás, a gente pensava que era hereditária, hoje não se pensa mais assim. Eu vou mostrar alguns slides rapidamente sobre esclerose múltipla e vou falar o que acontece. Ah, é uma doença nova? Não, é uma doença muito antiga. O primeiro caso de esclerose múltipla descrito no mundo inteiro foi para esse menino que era um príncipe. Isso quando? Lá entre 1794 e 1848. Ele morreu em 1848, 100 anos antes de eu nascer. Então, é muito antigo. E naquela época não tinha meio de fazer esse diagnóstico. O diagnóstico era feito meio intuitivamente, sem saber que doença era aquela. Hoje, retrospectivamente, nós sabemos que era esclerose múltipla. Mas naquela época não sabia, mas isso foi descrito a doença. O que é a esclerose múltipla? É uma doença autoimune. O que é autoimune? Nós temos um sistema imunológico que tem a função de proteger nosso corpo. Então, se meu sistema imunológico está bem, eu chego perto de alguém com uma pneumonia, eu não vou adquirir pneumonia. Chego perto de alguém que está resfriado, eu não vou ficar resfriado. Eu tenho um bom sistema imunológico. E a pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem uma doença autoimune. O próprio sistema imunológico ataca o sistema nervoso. Então nós temos uma guerra dentro de nós. Dentro do nosso cérebro há uma guerra. O sistema imunológico atacando o sistema nervoso. Então nós temos que saber como nos armarmos para enfrentar essa situação. Para enfrentar essas surtos, que chamam que é quando há paralisias. Então é a doença autoimune. Desmielinizante. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. E dá em todo o sistema nervoso central. Vamos para o próximo. A célula do sistema nervoso chama-se neurônio. E esse neurônio é como se fosse um fio. E tem essa parte mais externa, que chama-se bainha de mielina. No sistema nervoso, é com um fio, mas um fio diferente. Quem conduz por dentro do estímulo elétrico é a parte de fora, a bainha de mielina. E eu posso pedir algo para ela, que ela é minha mulher, minha esposa. Então, em casa ela manda, quem manda eu. Em casa ela é comandante, só digo sim, senhora. Bom, então o que acontece? Esse fio no sistema nervoso, a bainha de mielina, transmite todas as informações elétricas. Transmite assim, eu quero mexer a mão, mexa a mão. Quero levantar o braço, levanta o braço. Isso é conduzido por aqui, ó. Por essa bainha de mielina, não pela parte de dentro, como é um fio. Bom, quando nós temos esclerose múltipla, há uma desmielinização. O que é? O sistema imunológico meu vai atacar o meu cérebro e vai destruir essa bainha de mielina. Olha ali como é o normal e aqui destruído. Aí, como está toda arrebentada, está toda ralada, né? Ela não vai mais transmitir os estímulos. Então, vou causar uma paralisia, uma cegueira. E isso aí é tratável. Isso aí nós podemos recuperar desde que se trate a tempo. Então, a maior finalidade de eu falar aqui hoje em outros lugares é mostrar que nós estamos lidando com o tempo. Nós precisamos trabalhar com o tempo. Tempo para evitar que haja uma lesão definitiva. Se nós conseguirmos atacar tempo, nunca vai ter lesão definitiva. Se demorar, vai ter lesão definitiva. E essa é a diferença.
Por que divulgar isso? Divulgar para saber que tem cura. Tem cura não, tem tratamento quase semelhante à cura, que a pessoa leva a vida normal, mas se tratada precocemente. Então, aqui quais são as características dessa doença? A idade mais frequente, dos 20 aos 40 anos. Tem pessoas mais velhas, tem, mas que começou o diagnóstico quando tinha 20 a 40 anos. Depois, ela continua, né, vai envelhecendo. E o sexo mais frequente? Na mulher. A mulher tem 3 vezes mais esclerose múltipla que no homem. Então, a maioria das doenças a mulher tem mais. Outras, sim, doenças cardíacas, é mais para o homem. Mas a esclerose múltipla tem a proporção de 3 mulheres para cada homem. E é isso aqui que eu vou falar que é importante. A distribuição geográfica. Que eu vou aí responder a tua pergunta. A esclerose múltipla acontece principalmente no clima frio. Então, onde é que o clima é mais frio? No norte do mundo, lá no norte do mundo, lá no Canadá, na Alemanha, nos países nórdicos, nos Estados Unidos, é o clima frio, no inverno, principalmente. E aonde é o clima mais frio no Brasil? Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul tem mais doenças que em outros estados. É bem natural, porque isso acontece nos climas mais frios. Então, há uma hipótese, uma teoria que seria um vírus, provavelmente um vírus tipo da herpes, que atacaria o indivíduo quando criança. Atacou. Aí o sistema imunológico identificou o vírus e liquidou com o vírus, matou o vírus. Vamos imaginar que eu tenho 7, 8 anos. E esse vírus veio e meu sistema imunológico está preparado, é um exército, tem seus soldados, atacou e terminou com o vírus. E aí ficou o sistema imunológico pronto para atacar o vírus de novo. Olha, ele veio e pega. Só que o sistema imunológico não sabe que o vírus não vem mais. E quem é que veio? Veio o nosso sistema nervoso. Então, numa situação que nós estivermos muito estressados, muito preocupados, muito angustiados, esse sistema imunológico vai atacar o sistema nervoso achando que é o vírus. Ele tem um engano, ele se engana, ele falha nisso, e ele está poderoso, está com o exército, vários soldados prontos para defender o corpo, e acontece de não encontrar o vírus, mas o vírus não vem, mas ele acha que é o vírus e ataca o sistema nervoso. Então, isso é uma característica da doença autoimune. Bom, por que poderíamos adquirir entre parentes? Esse vírus, na infância, ele pode ser transmitido de um parente para o outro. E no inverno, as pessoas ficam todas juntas. No inverno, eles procuram ficar dentro de casa, a casa fechada, todo um ambiente que se comunica mais verbalmente, e pode passar esse vírus de um para o outro. E ter, depois, na vida adulta, pessoas, parentes com a mesma doença. Mas não é hereditária, é aquele contato na infância. E aí vai fazer com que o sistema imunológico daqueles indivíduos atacados pelo vírus esteja pronto para atacar outras pessoas, para atacar todos que conviverem e adquirirem esse vírus. Não sei se estou sendo claro, não sei se estão ouvindo bem, senão a gente para e volta tudo de novo, não tem problema. Não jantei ainda, mas não estou muito morto. Bom, se a gente ver assim o cérebro, nós vamos ver que existem umas lesões. Isso aqui é um cadáver, né? Então vai dando várias lesões. E nós temos que tratar de forma que não ocorram essas lesões. Ocorra uma falha no sistema nervoso e que em 2, 3, 4, 5 dias de tratamento recupere. Não pode ter a lesão definitiva. E hoje em dia, com os medicamentos que existem, se tratados bem no início da doença, não haverá problema. Bom, quais são os sintomas? Como é que eu sei que tem esclerose múltipla? Esse nome esclerose eu não gosto. Não gosto mesmo que confundo muito com outras escleroses. Mas é o nome que existe no Brasil. Como é que eu sei que tem esclerose múltipla? Imagina quais são os sintomas. Aí sim, prestem atenção. Pessoas jovens, pode ser até criança, não é comum em criança, mas existe crianças de 7, 8 anos que têm a doença. Pessoas jovens, vamos mostrar de 20, 40 anos, e de repente tem uma cegueira. Estava muito bem, ficou cego, de um olho só. Cego de um olho só. Ficou cego e era sábado, vamos imaginar um sábado de noite. Perdeu a visão do olho direito. Mas hoje não vou encontrar médico, está meio difícil, está complicado, está frio.
Amanhã eu vou no médico. Aí acorda de manhã com a visão perfeita. Ah, então acho que era bobagem, não era nada. Era o primeiro surto da esclerose múltipla. Quando tu tem o surto, tem a lesão, aquilo recupera rapidamente, espontaneamente e sozinho, na maioria das vezes. E a pessoa acha que não foi nada. E foi. Então, sempre que tiver uma perda de visão em um olho só, e recuperou, ou não recuperou, tem que ir a um médico oftalmologista o quanto antes. O oftalmologista vai dizer, isso aqui é oftalmológico, ele vai fazer um exame do fundo do olho e vai ver se tem uma inflamação no fundo do olho. Então, esse oftalmologista vai fazer o diagnóstico. Outra coisa, paralisia. Um indivíduo jovem que paralisou um braço e uma perna, ou paralisou as duas pernas, que é muito comum, sem motivo algum, aí vai no médico, vai no outro, pode ser isso, pode ser aquilo. E olha só, é muito comum médicos de pronto-socorro, principalmente, dizerem, não, isso é estresse, não é nada, é bobagem, é só preocupação. E não é, é uma doença real. Mas como a pessoa fica muito estressada em função de estar paralítica, pode confundir. Então, todo médico está bem atento. Paralisou as pernas, paralisou o braço, perdeu a visão, não precisa ser todas as coisas juntas, uma coisa ou outra. Aí tem que pensar realmente em esclerose múltipla. Aí depois vem tonturas, a pessoa começa a evacuar e urinar sem controle, paralisias, vertigens, paralisias. Aqui a Márcia, que estão vendo aqui trabalhando comigo, aqui, ela já foi paralítica, de cadeira de roda, já foi cadeirante. Não mexia as pernas, né, Márcia? E ela vai explicar depois como é que ela superou isso aí. Não foi com o meu tratamento, foi com a tua cabeça. Pode passar o próximo. E aí uns sintomas que são muito raros da esclerose múltipla é demência. Aí a pessoa fica perdida, desorientada, é raro. Mas a esclerose múltipla vai fazendo perder a memória. Jovem perdendo a memória recente. Então isso tem tratamento. Ô, senhor. Oi? Aqui, doutor. Ai. Pode ser uma perda de audição? Sim, muito bom. Eu tenho 2 pacientes que iniciaram com perda de audição. Não é o comum, é mais raro. Mas pode ser uma perda de audição. E aí tem que realmente pesquisar isso aí. Eu tenho 2 pacientes, no universo quase 200, que têm perda de audição como primeiro sintoma. Cara surdo. Foi muito bom mesmo. E um ouvido só também. E um ouvido só também. Pode passar o próximo. Isso aí está muito ruim de ver. Então, isso aqui mais ou menos o que eu já falei. Situações clínicas que suspeitam. Perda de visão, que chama-se neurite óptica, e mielite transversa, que é uma inflamação da medula, que a pessoa paralisa. Aí, eles vêm no fundo do olho, essa cegueira, ela começa em 74% das mulheres, é o primeiro sintoma, e em 34% dos homens é o primeiro sintoma. O próximo. E aí a pessoa fica enxergando assim, ó, tudo borrado. Então, às vezes a pessoa não perde a visão totalmente, pode ficar com a visão, mas fica enxergando assim, ó, borrado. Isso aqui é uma rua, onde tem carros, com as luzes, e está borrado. Então isso aí é uma neurite óptica que provocou isso, a inflamação do olho. Pronto. Aí pode passar, pode pular isso. Pode pular isso. Mas nós temos que diferenciar de algumas doenças. Tem uma doença que pode ser muito semelhante à esclerose múltipla, que é a AIDS. A AIDS no início dá sintomas iguais à esclerose múltipla. Eu recebo vários pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla, inclusive ouço neurologistas, e eles já fazem exame de AIDS e está lá, AIDS. Então a AIDS pode provocar essas lesões no cérebro que são muito semelhantes. E a AIDS hoje é extremamente comum, muito comum no Brasil. Então nós temos que ter esse cuidado. Outras doenças, podemos ter assim, uma doença, uma neuromielite óptica, em que a pessoa perde a visão e nos 2 olhos e paralisa as pernas ao mesmo tempo. Isso chama-se doença de Devic. É uma doença que até uns anos atrás se achava que fosse esclerose múltipla, você sabe que não é. É uma doença totalmente diferente com outro tratamento. Vamos passar. Só um pouquinho. Tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que não tem nada a ver com esclerose múltipla, mas tem o mesmo nome, esclerose, e que a pessoa fica paralítica e morre em 2 anos. Diga. Aí
vasculite, pode ser? Vasculite. Eu já convivi com uma pessoa com vasculite, vasculite. síndrome de Raynaud. Isso. A pessoa fica com os dentes roxos. Sim, foi amputado. Vasculite é uma diminuição da circulação, onde às vezes dá uma inflamação dentro das artérias e diminui muito a circulação. Isso pode acontecer no cérebro. Mas não é comum na idade jovem, é do idoso. Do mais velho. Aí, como é que eu faço o diagnóstico? Bom, examinamos. Vimos que a pessoa tem uma cegueira ou tem uma paralisia, tem que fazer uma ressonância magnética. Não adianta você tomografia, que tomografia não aparece nada. Isso é a ressonância magnética. E isso é um problema. Conseguir uma ressonância magnética no sul, não sei aqui, mas lá em Santa Maria é muito difícil. É um parto. Mais que morre. É um parto. É um parto. Mais que um parto, que aí 9 meses é pouco. Morrer bem a autorização ou perde na secretaria. Veja só, eu preciso ter o diagnóstico no máximo 15 dias. E vou levar um ano da ressonância. Isso realmente é complicado. Aí já foge das nossas mãos, seria mais a mão, vou dizer, política. Lamentavelmente, política de saúde. Deles. Não tem é, os bons e tem os ruins. não é a política, eu digo assim, partidária, mas política de saúde. Isso aí tem que ser obrigatório. Tem suspeito para as mãos, tem que realizar o exame, de qualquer jeito. E tem outros exames que faz o líquido, se fazia, agora se faz mais. É mais a ressonância. Pode passar próximo. Aí pode passar próximo. Existem outros sintomas da pessoa que já está com doença e o principal é a fadiga. A pessoa tem um cansaço muito grande. Parece preguiça, mas não é cansaço. Vai fazer uma coisa, não tem vontade, está desanimado, isso é fadiga. E é um dos piores sintomas da esclerose múltipla. E a pessoa não tem, ela está desligada da tomada. A pessoa que tem esclerose múltipla desliga da tomada em certos momentos. Aí depois liga de novo. Mas no momento que liga da tomada, ela está atuando bem, de repente desliga e para. Fica sem vontade de fazer nada. E isso é muito ruim. Mas isso aí é terrível. Outros sintomas são tremores, impotência sexual no homem. O homem tem impotência sexual, a mulher tem diminuição do libido, e o homem tem diminuição do libido, impotência sexual é uma coisa terrível. Depressão e ansiedade. Então, se tu já tem uma doença ruim, aí tu tem mais uma depressão e mais uma ansiedade, tu vai piorar aquela doença, vai ser muito pior. Então, a depressão nós temos vários motivos. Pode ter problemas em casa, não ter, pode ter problemas financeiros, não ter, ou pode não ter nenhum problema, mas tem a depressão. E com a doença junto à esclerose múltipla, agrava tudo. Isso aqui é um slide da Janaína. E onde mostra que a associação entre depressão e esclerose múltipla tem uma prevalência de 35% a 54%. E a taxa de suicídio nos portadores de esclerose múltipla é 7,5 vezes maior que na população geral. Então a pessoa que tem esclerose múltipla tem mais tendência ao suicídio. Pela doença, por alguns remédios que porventura tomou e pelo fato de já ser uma pessoa depressiva. Então a tendência ao suicídio é muito maior que nas pessoas que não têm essa doença. Aqui são imagens do cérebro. Essas lesões brancas são as lesões desmielinizantes. Isso é a lesão da esclerose múltipla. Pronto. E como é que é o tratamento? O tratamento se trata o surto, se trata a progressão da doença e tratamento sintomático. Existem várias terapias hoje em dia para a esclerose múltipla. Eu vou mostrar assim por cima alguns remédios, depois eu vou comentar alguma coisa. Bom, quando se tem o surto, o primeiro surto, se usa uma medicação chamada corticoide. E essa medicação é que vai fazer a pessoa recuperar, voltar ao que era antes. Só que essa medicação não pode ser usada o resto da vida. Você usa 10, 15, 20 dias no máximo. E depois tem que parar, porque dá um monte de efeitos colaterais e para de agir a medicação. Próximo. E se usa medicamentos imunomoduladores e imunossupressores. Pode passar o próximo. Bom, pode passar o próximo. Existem vários remédios imunomoduladores. Até um tempo atrás se usava interferons. São medicamentos que modificam o sistema imunológico do indivíduo, mas todos os medicamentos são injetáveis. Então, usa a pessoa deve injetar uma vez por semana no músculo, muito dolorido,
Outras vezes tem que injetar 3 vezes por semana subcutâneo, aqui na barriga, por exemplo, na coxa, e assim por diante. E essas medicações dão uma série de efeitos colaterais. A pessoa tem dor no corpo, tem dor no local das picadas, extremamente desagradável, muito desagradável. E tem sintomas que parece estar gripada, permanente gripada. Funciona esses medicamentos? Funciona. É ruim de usar, é ruim de tomar? É ruim de tomar. Mas era a arma que você tinha até pouco tempo atrás. O que você está tirando é uma injeção que faz todos os dias. É uma medicação que funciona muito bem, mas dá dor local, pode dar dor no peito como se fosse infarto miocárdio, e tem que ser injetado todos os dias. Extremamente desagradável também. Próximo. Vai passar próximo. Aqui, por exemplo, uns remédios que usam, o Redif, ser injetado 3 vezes por semana. Próximo. Aqui o Avonex, ser injetado no músculo, dói muito. Uma vez por semana. O próximo. O Betaferon, 3 vezes por semana. O próximo. Copaxone, todos os dias uma injeção dessa. Imagina vocês todos os dias. A mais você usou todos os dias uma injeção de. Às vezes a pessoa até gosta, que é o picadinho, fica com saudade da picada, mas é desagradável. Próximo. Pode passar próximo. Agora existem alguns remédios mais novos. Tem esse aqui, o Taisabre, que é um que se faz uma vez por mês na veia. Mas esse remédio é muito bom, funciona muito bem e é liberado pelo governo. Liberado pelo governo para casos mais graves. Mas ele pode, algumas pessoas, causar uma doença, uma lesão cerebral, chamada LEMP, que a pessoa morre. Então é complicado, né? Pô, eu melhoro de uma coisa e morro de outra. Claro que tem como prevenir, tem que prever. Existe um vírus, o vírus JC, que é um vírus que está presente em algumas pessoas. Então as pessoas que têm esse vírus não se fazem injeção. Aí a possibilidade de ter essa lesão no cérebro é bem menor. Mas existe, mas é bem menor. Várias pessoas já morreram no mundo por causa dessa medicação. Mas a medicação disponibilizada pelo SUS e é muito boa, muito potente, a não ser alguns casos raros. Em 2005 foi liberado nos Estados Unidos e logo em 2005 já foi proibido e morreram 2. Nós hoje sabemos que nós usando o vírus. Né? Ah, tem vírus, não pode usar. Não tem vírus, vai usar no máximo 2 anos. Essa lesão no cérebro se desenvolve depois de 24 meses de uso do remédio. Tem algum exame que identifica esse vírus da infância? Tem. Esse, não o da infância não. Da infância nós podemos pedir o exame de STD-herpes. Mas o que acontece? Nós temos feito isso aí pedido a todo mundo. 99% teve herpes, então a gente não sabe. Os que têm esclerose múltipla e os que não têm. Então eles não sabem se realmente é só isso aí. Mas eles acreditam que seja. Esse aqui é a leitazumab de entrada. Essa é uma indicação nova no Brasil e que se usa injetável 5 dias no primeiro ano e 2 dias no outro ano. Mas esse medicamento está reservado para casos muito graves. Não pode ser usado por quem está iniciando esse negócio. Aqueles que já fizeram de tudo e nada resolveu. Entendeu agora? Porque o que acontece? Esse medicamento vai destruir, você vai resetar o sistema imunológico da pessoa e a pessoa fica sem proteção. Pode pegar uma gripe, pegar qualquer outra coisa, qualquer outra doença. Então, se usa para casa, não tem volta. Ah, bom, vou usar isso aí porque está muito ruim a coisa. Próximo. Existem outros xantrones, isso aí são medicamentos mais pesados, medicamentos que causam uma série de problemas no indivíduo com isso aí. Esse mitxantrone eu usava muito e parei de usar e pode causar leucemia aguda, e a pessoa morreu de leucemia. Eu parei de usar faz uns 4 anos, eu fui trabalhar no hospital em Barcelona, cheguei lá, tinha morrido uma criança de 9 anos por causa do uso desse remédio. Eu disse, não, esse remédio eu não uso mais. Aqui estamos dando os exemplos do remédio, pode passando, esse aí. Bom, e a evolução do tratamento? Aqui está difícil de ver, mas só para dar uma ideia. Na realidade, o tratamento da esclerose múltipla começou em 1993, com uma medicação chamada Betaferon. E aí foi evoluindo, ano a ano, e você sabe muito bem que a tecnologia, ela evolui meses. O celular que vocês usavam 10 anos atrás, não é igual de agora. A TV que você tinha em televisão, 10 anos atrás, não era igual. O computador de 10 anos atrás não era igual de hoje. E daqui a 10 anos vai ser muito diferente.
E mesma coisa a medicação. A medicação também é estudada, é criada baseada na tecnologia. É uma tecnologia assim, muito potente, uma tecnologia muito avançada, e alguns países só dominam essa tecnologia. Então, por exemplo, tem países tipo Israel, que domina essa tecnologia, a Suíça tem uma tecnologia excelente nesse sentido, mas nós no Brasil não fabricamos. O México não fabrica, Estados Unidos fabrica 1 ou 2. Desculpa. Oi. Qual é o paciente mais novo que o senhor já atendeu e se existe alguma idade para poder iniciar o tratamento? Não, o tratamento tem que ser imediatamente, mais tardar que independente da idade. Qual é o paciente mais novo que o senhor já atendeu? O que eu atendi mais novo, 15 anos, não sei. Não, ontem atendi uma com 12 anos. 12 anos. É a mais nova. Mas ela veio de outro médico, já estava usando, ela está com 21 anos e começou a tratar com 12 anos. Mas, feito o diagnóstico, na Rússia tem 2 casos de 2 anos de idade, na Argentina tem casos de 4, 5 anos de idade, e aqui em São Paulo, do nosso amigo, 7 anos de idade. Então, Os sintomas da criança também são os mesmos? são os mesmos. Aí tu vê assim, a criança de repente está brincando e paralisa lá. E o que aconteceu? Ou perde a visão. Mãe, eu estou perdendo a visão no olho, não enxergo. São sintomas. Aí tu tem que ir no pediatra e já fala assim, tem que pensar em esclerose múltipla. Provavelmente não é, pode ser outra coisa. Não vou botar tudo como esclerose múltipla. Provavelmente não é. Tem que pensar em coisas mais leves. Mas tem que fazer o diagnóstico. Aí o pediatra se enrolou, uma coisa, vai para o neuro. Vai para o neuro se enrolou, vai para outro neuro. Até que o diagnóstico vai ser feito. Eu já tive um caso de um paciente que foi em 8 neuros, 8 neurologistas. E ninguém fez diagnóstico. Porque não estavam pensando em esclerose múltipla. E esclerose múltipla no neuro hoje é uma coisa muito mais distante, vamos dizer. Alguns fazem, outros não fazem. Para ter uma ideia, eu há quase 40 anos fiz minha especialização no Rio de Janeiro. E a minha aula de esclerose múltipla foi 2 minutos, 3 minutos. Essa é uma doença que eu não tenho. Isso em 1974, 75. Então, hoje mudou. Então, quem ficou no passado não faz diagnóstico. Doutor, e nesses casos de pacientes tão jovens, como o senhor citou, de 2 anos e 4 anos, o senhor tinha mencionado que a esclerose poderia vir da infância, né? Isso. Mas se esses pacientes tão jovens, eles não... São casos muito raros, estão sendo estudados ainda, são muito raros. Mas tem a ver com esse vírus que deve ter adquirido lá no primeiro ano de vida, os primeiros 6 meses, e de repente desenvolveu o seu sistema imunológico só agredir seu próprio sistema nervoso. Mas isso é uma coisa ainda, nessas crianças, não é uma coisa totalmente definida ainda. São muito raros, eu não tenho nenhum paciente com essa idade. Mas tem um em São Paulo de 7 anos, 2 na Rússia com 2 anos e 1 na Argentina. E não se sabe bem o mecanismo disso aí. Mas tem que estar atento, irmão. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? Bem, nós temos novas drogas para uso agora na esclerose múltipla. E uma droga que eu estou usando bastante e que eu gosto muito é o Gilenya, esse aqui, ó, fingolimod. A primeira droga, primeiro medicamento de comprimidos. Só um comprimido, 1 por dia e pronto. Não tem preocupação mais nenhuma. Tem comprimido agindo, age muito bem, é muito eficaz. E os efeitos colaterais são pouquíssimos. O principal efeito, nas primeiras 6 horas que tomam remédio, pode diminuir um pouquinho os batimentos cardíacos. Nós não tivemos nenhum, né? Só o rapaz do Clark, que era outro problema. Nenhum paciente nosso teve nenhum problema de baixar os batimentos cardíacos. É só nas primeiras 6 horas. Depois não dá mais nada, leva a vida normal. Enquanto todos os outros remédios tem que guardar em geladeira, esse o Gilenya, que é o fingolimod, tu usa normal, guarda em qualquer lugar, não tem problema nenhum. É um medicamento comum que eles usam. E essa é a tendência. Todos os medicamentos serem em uso oral, em cápsula, comprimido, como está surgindo aqui, que é o Albage, que já existe, mas que é para casos muito leves. Casos muito leves.
O Gilene funciona bem melhor. O Alvage é um caso assim, está começando a esclerose e pouca coisa. E existem outros que estão sendo lançados também. TECFIDER não tem no Brasil, assim por diante. E a tendência é dia a dia melhorar. A mãe grávida pode passar por febre? Não passa. Eu tenho um caso de Bagé, que é mãe e filho. Bom, isso foi uma tendência, mãe e filho, tem isso aí. Aí apareceu um primo do rapaz com esclerose também. Só que ele é sobrinho do pai, não tem nada a ver com a história. Então é uma coincidência. Mas pode, assim, ó, como essa filho e essa mãe conviviam no mesmo local, pode ter havido essa transmissão na infância. Pode. E aí, vamos para o seu próximo. Esse é o Gilene, que é o melhor medicamento atualmente. Então vai ter outro medicamento desenvolvido pelo mesmo laboratório, daqui uns 2, 3 anos, mas que é muito semelhante e pouca diferença tem. Próximo. TECFIDER ser lançado no Brasil, próximo. Esse aqui, o Lacrimode, parece que ia ser lançado e parece que morreu na casa. Né, Felipe? Eu acho que está fora do... Qual essa próxima? Aí tem o transplante de célula-tronco, que andaram fazendo, mas depois, para fazer o seu transplante de célula-tronco, tu tem que perder toda a imunidade, aí pode dar outros problemas mais graves. Transplante de células autólogas, alguns fazem. Vitamina D. Tem um pessoal, que eu vou falar porque existe, que faz um tratamento com vitamina D em altas doses, só isso, em São Paulo. Isso está extremamente condenado. Em primeiro lugar, com vitamina D em altas doses, há lesões graves nos rins, nas artérias. E em segundo lugar, porque a pessoa vai ter evolução da doença. Então, na realidade, isso é mais comercial que qualquer outra coisa. Existem novas drogas, existe uma medicação chamada Fampira, que foi lançada no Brasil agora, e só se recebe pela justiça. As pessoas têm dificuldade para caminhar, pela esclerose múltipla, toma esse remédio e começa a caminhar melhor. Está na moda agora a maconha, né? E o Sativex, que é o spray de maconha que melhora o caminhar também. Tira a espasticidade do spray, usa na boca e melhora, teoricamente melhora isso aí. Não tem no Brasil ainda. Não vai ter. Não spray, cigarro. Eu tinha esquecido isso aí. Eu tinha esquecido isso aí. Doutor, alguma relação com o mal de Alzheimer ali? Não tem. O mal de Alzheimer é doença do idoso. E a esclerose múltipla é doença do jovem. O mal de Alzheimer também eu vou falar um pouquinho dele. É meio mal diagnosticado. Às vezes pega uma pessoa com 100 anos e diz que é Alzheimer. Não, ela tem velhice. Está velha, está usada. Prazo vencido já. O mal de Alzheimer acontece com 60, 70 anos. Essa idade corresponde a Alzheimer. 100 anos é velhice. 95 anos é velhice. Isso não é Alzheimer. Apesar de alguns classificarem como Alzheimer. Mas não é, tem características diferentes. Mas as esclerose múltipla não tem nada a ver com a doença de Alzheimer. Bom, pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Aí eu vou falar daqui a pouco. Eu queria falar assim, um pouquinho aqui a Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria. A Janaína é a presidente, a Márcia é Relações Públicas. E nós resolvemos, não fui eu, um portador, há uns 15 anos atrás, resolveu fundar uma associação, tinha outro nome. E foi atraindo pessoas com esclerose múltipla. E cada vez está aumentando o número de portadores de esclerose múltipla de Santa Maria. Então, eles foram se unindo, e esse trabalho em grupo, esse trabalho de procurar ver as novidades, o trabalho de um ajudar o outro, fazer fisioterapia, fazer exercício físico, e isso realmente trouxe um conforto para essas pessoas portadoras de esclerose múltipla. Então, nós estamos cada vez mais incrementando esse trabalho, evoluindo, inclusive agora está se juntando uma associação de Porto Alegre, né? E que vai ser praticamente a mesma coisa, a Associação de Santa Maria e a de Porto Alegre. Isso mostra que tu não está sozinho, precisa de alguém.
E falar em Santa Maria, nós temos um trabalho onde observamos que foi publicado agora em dezembro de 2013. Santa Maria tem o maior número de portadores de esclerose múltipla do Brasil por habitante. Não tem nenhum outro local no Brasil que tenha a mesma quantidade. Será que o diagnóstico é mais eficiente lá? Eu não ia me gabar, apesar de ser o diagnóstico é mais eficiente. E além disso, nós moramos num lugar que não clima frio. Entendeu? Então eu digo assim, aqui, Livramento, deve ter mais. Eu estou vendo aqui 3 pacientes meus. Mas deve ter bastante mais. 4, estou vendo 4, desculpa. Tem um que eu vi agora. 4 pacientes meus. Deve ter muito mais. Para ter uma ideia, assim, ó, a taxa em Santa Maria é de 28 pacientes para cada 100 mil habitantes. Em São Paulo é 15 pacientes para cada 100 mil habitantes. Recife é 1 paciente para cada 100 mil habitantes. Lá tem o calor, tem o Equador, tem o clima quente. Aqui, como nós somos, eu não sei qual é a população de Livramento, centro e... 85 mil. 85 mil. Eu tinha que era mais. Não, para o Uruguai nós temos 180. Aqui estamos juntos. Menos no futebol. Futebol está separado. Aí, pega o Uruguai com 180 mil, teria que ter, no mínimo, se for essa taxa de 28 mil para cada 100 mil, no mínimo, uns 30 pessoas com essa doença. Então, tem pessoas que não foram ter diagnóstico. Essa é a finalidade que nós estamos falando aqui. Essa é a finalidade que está conversando. Abrir o olho. Porque senão depois vão ter daqui uns anos uma legião de pessoas jovens e incapacitadas. Na sua melhor fase da vida, melhor fase de trabalho, social, sentimental. E a pouco na cadeira roda, com um monte de problemas, a família preocupada. Então, vamos investir nisso aí, porque existem tratamentos novos que recuperam, inclusive, os que já estão com lesão. Dá uma melhorada muito boa. Então, tem que pensar nisso aí. E o próximo? Essa nossa clínica, clinicamente, eu, minha mulher, Janaína, e minha nora. Tudo é máfia. Tudo mafioso. E eu acho que a Márcia vai falar agora. A Márcia, vocês veem, elegante. A Márcia, eu vou falar um pouquinho disso. Era sargento da brigada. E ficou paralítico. Cadeira de roda. Não saía, não caminhava mais. Se aposentou da brigada. Aí hoje, bonita, expansiva, né? Hoje ela é jornalista, trabalha em rádio, trabalha como locutora de rádio, e tem seus blogs. Não sei se depois da mais falar, se quer fazer uma pergunta, eu pergunto agora, o que sabe? Porque se me deixarem, eu vou falar até amanhã. Por exemplo, a pessoa trabalha, né? Aí no caso com 20 anos, 18, que agora o jovem está trabalhando com cedo, a pessoa é afastada do trabalho para o tratamento ou isso para todo? Não, isso depende de cada um. Depende do grau da lesão. Eu tenho pessoas, a diretora do meu hospital lá tem esclerose múltipla, trabalha direto. Mas é uma questão própria. E também depende do grau de lesões. Até um tempo atrás, esclerose múltipla, só o fato de ter esclerose múltipla permitia se aposentar. Hoje, para se aposentar, tu tem que ter a doença e uma paralisia, ou uma cegueira. Se não tiver nada, se estiver bem, aí não aposenta. Mas, eu acho ideal continuar trabalhando, se estiver bem, em condições, porque a mente fica ocupada. E a mente ocupada não tem preocupações maiores, fica pensando nisso aí. Tem pessoas que têm até vantagem dos esclerose múltipla. Tem 2 pacientes minhas que passaram para ser funcionários da Caixa Federal por meio dos deficientes. Foram fazer a cota dos deficientes. Elas não passariam no normal. Então lá, trabalhando na Caixa Federal. Entendeu? E isso é uma vantagem. Tem outras vantagens. Você está pagando uma parcela, está parcelando uma casa, uma coisa assim, e ficou doente, tem um seguro que paga a casa. Aí você vai pagar a casa. Um carro, entendeu? Tudo que tiver no teu nome. Isso, claro que vantagem entre aspas. Bom, seria não ter doença nenhuma, claro. Tinha mais gente perguntando aí que eu senhora. Eu não vi. Desculpa, eu não vi, estou meio surdo.
síndrome da marcha. Ah, sim, ataxia. Aí sim, é uma doença hereditária. Ela está perguntando se é ataxia. Existem vários tipos de ataxia. E que a pessoa nasce programada para ficar paralítica. Veja só que coisa terrível. A pessoa nasce, vem no gene dela, escrito assim, vai ficar paralítico com 40 anos, 45. E existem vários tipos de ataxia. Uns de origem portuguesa, são pessoas que têm origem nas ilhas de Açores, pessoas que têm origem de Portugal mesmo, que tem essa ataxia, que a pessoa começa a ficar como bêbado, fica caminhando que nem bêbado, depois começa a não caminhar mais, depois começa a não engolir mais. E isso aí ocorre muito em pessoas de origem portuguesa. Chama-se doença de Machado Joseph. Existe também a ataxia de origem alemã, em que as pessoas são todas de origem alemã, e começa depois de um certo tempo a paralisar as pernas, e não tem volta, não tem tratamento. E é a doença de Friedreich. Eu tenho um paciente que agora mora em Brasília, dois pacientes, dois irmãos. Esses dois irmãos, eles são filhos de pessoas de origem alemã. Mas veja só, o pai deles nasceu no Rio de Janeiro e a mãe nasceu em Santa Maria. E um dia a mãe vai passear lá no Rio de Janeiro e conhece o futuro marido. Bom, conheceu o futuro marido, namoro, começa a bem, casaram. E tiveram 4 filhos. O que aconteceu? O filho mais velho começou a paralisar e ficou em cadeira de roda. A filha mais nova, do meio, não mais nova, desculpa, foi Miss Santa Maria, menina linda. Hoje não fala mais, está em cadeira de roda. Mas como? Isso aí é ataxia de Friedreich, mas tem que ser parente. Aí a mulher foi investigar. Lá na Alemanha, os antepassados eram parentes. E veja como é terrível a coisa, que eles vieram da Alemanha, um foi para o Rio de Janeiro, uma família, o tataravô foi para o Rio de Janeiro, e o outro foi para Santa Maria. E eles foram se conhecer sem saber de parentesco nenhum, sobrenome totalmente diferente, mas se identificaram lá na Alemanha que eles eram parentes. Eles são as ataxias. Tem a ataxia cubana também, que está parecida no Machado Joseph, mas todos são muito ruins e não tem tratamento até o presente momento. E eu acredito que com a engenharia genética você consegue tratar no futuro. Tá, então vou passar para a Márcia, a Márcia adora, vou falar, vou entregar, adora falar, mais do que. Então, vou passar para ela e depois se tiver algumas perguntas. A Márcia vai falar sobre os antepassados eram parentes. E veja como é terrível a coisa, que eles vieram da Alemanha, um foi para o Rio de Janeiro, uma família, o tataravô foi para o Rio de Janeiro, e o outro foi para Santa Maria. E eles foram se conhecer sem saber de parentesco nenhum, sobrenome totalmente diferente, mas se identificaram lá na Alemanha que eles eram parentes. Eles são as ataxias. Tem a ataxia cubana também, que está parecida no Machado Joseph, mas todos são muito ruins e não tem tratamento até o presente momento. E eu acredito que com a engenharia genética você consegue tratar no futuro. Tá, então vou passar para a Márcia, a Márcia adora, vou falar, vou entregar, adora falar, mais do que. Então, vou passar para ela e depois se tiver algumas perguntas. A Márcia vai falar sobre a sua vida. Obrigado.